Os caras se vangloriando de terem jogado uma fumaça, uma névoa em cima do assunto da arbitragem e também sobre a discussão do que ia acontecer no comitê técnico da CBF, que, entre outras discussões, acabou votando que ia acontecer em 2025 e foi lançado uma semente para os próximos anos. Só que, na semente dos próximos anos, se falou sobre redução de rebaixamento e se falou sobre a questão de redução de número de estrangeiros. Só que o sintético ficou fora de pauta. Por quê? Por uma movimentação de bastidores do Palmeiras. O São Paulo, em contrapartida, como está vendo que o cenário brasileiro ele já está muito. Qual é a palavra boa que eu posso usar para depois não ter que responder por isso de uma forma negativa? Está condicionado, vamos chamar assim, como o cenário brasileiro está muito condicionado, como vocês viram na Confederação Brasileira de Futebol e na CBF. O São Paulo está trabalhando muito fortemente com a construção da nova liga, quando o São Paulo vai ter mais, quando os clubes tiverem mais autonomia, e isso sair um pouco da mão da CBF. Esse é o primeiro passo. E o outro passo é quando você vai para a Confederação Sul-Americana de Futebol. E aí você entra na nuance do Cerro Porteño, que é a outra reunião que o São Paulo vai fazer. O Cerro Porteño tomou lá uma punição branda no caso de racismo, que eu até concordo com o caso do Palmeiras, de brigar para ter uma punição mais efetiva e mais firme com relação a essa questão do racismo, mas a Confederação Sul-Americana de Futebol chamou o São Paulo para fazer uma reunião até para dar uma atenuada na situação dessa pressão que vinha acontecendo sobre a questão do racismo. O São Paulo apoiou o Palmeiras, apoiou o Luiz, só que o Palmeiras vai boicotar o sorteio da Confederação Sul-Americana de Futebol e peitou a Confederação Sul-Americana de Futebol falando que queria ter uma punição mais severa. A Conmebol entendeu que puniu o que deveria punir, o que eu discordo, mas fez esse convite para o São Paulo para conseguir fazer uma aproximação. O São Paulo, que tem uma boa relação com o Cerro, inclusive por questões do Bobadilha, etc., convidou o São Paulo para fazer essa reunião. O São Paulo aceitou, principalmente porque foi intermediado pela Conmebol. O São Paulo não quer ficar, já tem problemas suficientes dentro de casa e não quer ter problema na Confederação Sul-Americana de Futebol, no qual o São Paulo tem uma boa relação lá fora e quer continuar tendo. Então, isso vai intensificar ainda mais. O Palmeiras viu como mais um ato de guerra do São Paulo por conta dessa ação. O São Paulo vai se reunir com o Cerro e vai se reunir com a Confederação Sul-Americana de Futebol, sendo que o Palmeiras boicota a ida para o sorteio, o que vai deixar o clima ainda mais em ebulição. Lembrando que o Palmeiras tentou tripudiar pelos erros de arbitragem, tentou diminuir. A pauta do Palmeiras foi a mesma do presidente da Federação Paulista de Futebol, que depois se desculpou, aquela coisa toda. O fato é, o Palmeiras jogou ontem contra o Corinthians, a arbitragem já estava totalmente em xeque por conta do que tinha feito, favorecendo ao Palmeiras. Ontem não teve favorecimento, o Palmeiras perdeu. Essa que é a grande verdade. O Corinthians venceu o Palmeiras lá dentro da casa deles. Agora vão jogar no Itaquerão e o Palmeiras roubarem do Palmeiras dentro do Itaquerão, num jogo de final, depois do Corinthians não ganhar um título depois de 6 anos, olha, vai ser desafiador para o Candançan apitar esse jogo dentro da casa do Corinthians, mesmo ele sendo palmeirense, vai ser tenso, tenso, que ele consiga fazer isso dentro da casa do Corinthians, do jeito que a gente já conhece, a agenda, as coisas, como é que tudo vai acontecer. Então, vamos ficar de olho aí com relação às próximas questões e o avanço dos próximos jogos aí. Isso para explicar para vocês essa questão da guerra de bastidores, da situação como está, como um todo, e que o clima está quente, mesmo que a imprensa não esteja falando, posso garantir para vocês, o clima está pegando fogo, e o Palmeiras declarou guerra à Confederação Sul-Americana e ao Cerro Porteño, e o São Paulo está aí nesse outro lado da mesa, como inimigo do Palmeiras em todas as frontes, inclusive pela postura que o Palmeiras vem adotando nos últimos tempos com relação ao São Paulo. Então, essa inimizade, essa questão dessa briga só aumentou.